الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ وفي رواية: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله من النار. Caros e respeitados irmãos, em primeiro lugar, agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos concedeu esta grande dádiva que é o Islã, e é o Islã que nos leva a estarmos aqui juntos neste dia tão especial. Também sem nos esquecermos de mandarmos bênçãos e saudações para o nosso amado e querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'idhnillahi al-Karim, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala e tawfiq de Allah, vamos abordar acerca da verdadeira pobreza, ou, em outras palavras, vamos falar daquele que é considerado como o pobre de verdade. Quando a gente fala de pobreza, todos nós, ninguém gosta da pobreza. Todo ser humano, por natureza, ninguém gosta da pobreza. Mas
uma coisa é certa: a pobreza, quando for acompanhada com imã, ela pode doer, mas a pessoa não se sente como uma pessoa que, quer dizer, que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta dele. Porque a natureza humana, a pessoa almeja a riqueza. Todos nós gostamos de riqueza, termos bens. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Quer dizer, vocês amam, gostam da riqueza em forma demasiada. Essa é a natureza do ser humano. Isto é conhecimento de todos nós. Mas quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam fala de pobreza, como consta neste hadith, segundo Abu Huraira radiallahu anhu, ele diz que o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava sentado com os seus companheiros e ele lançou uma pergunta para os sahabas, querendo saber se os sahabas conheciam quem era, portanto, o falido, aquele que é considerado pobre de verdade. Os sahabas, ao responder, eles deram a resposta segundo o que eles sabiam, aquilo que é comum na sociedade. Eles disseram: Al-muflisu fina, ya Rasulallah, man la dirhama lahu wa la mata'. A pessoa que é considerada como pobre na nossa sociedade é aquela pessoa que não tem dinheiro e não tem propriedade. Esse para nós é que é mesquinho, esse aqui é pobre. Só que o Nabi alayhi salatu wassalam não queria definir a pobreza neste conceito. É verdade, sim, o pobre é aquele que está desprovido de meios financeiros, aquele que não tem, portanto, propriedades, não tem casa, não tem um meio de transporte, não tem nem sequer joias, não tem algo para ele, pelo menos aquelas coisas consideradas como necessidades, ele não tem. E esse é que é conhecido por nós como pobre. Mas o Nabi alayhi salatu wassalam trouxe outro conceito. Quem é aquele que é al-muflis, o pobre de verdade? É quando ele disse: al-muflisu min ummati ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat. O pobre de verdade do meu umma, o Nabi sallallahu alaihi wasallam está a falar do umma dele, quer dizer, essa pessoa pertence ao umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa pessoa é muçulmana, uma vez que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, na explicação, ele citou, mencionou pilares do Islã. Ele diz: al-muflisu min ummati ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat. O verdadeiro pobre no dia de Qiyamah, ele vai comparecer perante Allah subhanahu wa ta'ala com todo o salat observado, salawat maktuba, as orações obrigatórias. Ele participava aqueles salates com jama'a, não lhe passava salat. O siyam, assim como também ele observava o jejum obrigatório, assim como aquele jejum facultativo. O zakat,
também pagava zakat, tirava caridade, entre outros ibadats. Mashallah, ele perante o julgamento vai ver, ele vai trazer, vai apresentar hasanatin mithlul jibal, as boas ações do tamanho tanto das montanhas. E ele, observando aquelas ações, já tem aquela garantia que aqui eu já furei, não tenho tanto mais nada. Perante a prestação de contas, perante o mizan, uma vez que ele já cumpriu com estas obrigações, os pilares do Islã e mais outros ibadats, então, só que em contrapartida, a mesma pessoa yati wa qad shatama hada, o mesmo indivíduo, aquele que apresentou salah completo, siyam completo, zakat também completo, acontece que vai se deparar com o que? Shatama hada. No dunya, ele lançou palavras injuriosas, ele insultou o outro aqui no dunya, e ele não deu em conta, não se interessou, ao menos pedir perdão antes de partir deste dunya, ele não deu em conta, e a coisa ficou assim. Shatamahada, quer dizer, difamou aquele, como hoje em dia está na moda, às vezes entre irmãos muçulmanos, você pode encontrar alguém a difamar o outro em como, por exemplo, é kafir. Na'udhu billahi min dhalik. Existem pessoas preparadas só para difamar os outros entre irmãos muçulmanos. Está na moda isso. Shatamahada. E ele não se interessa. E ele usa capa de Islã. Quando ele pratica essas anomalias, utiliza a capa do Islã. Shatamahada wa qadhafahada. Este mesmo também acusou o outro em como cometeu, por exemplo, zina, sem provar isso, sem prova nenhuma. Ele acusou o outro aqui no dunya. Wa akala mala hada. Também ele usurpou o bem do outro. Se calhar foi emprestado algum valor com um tanto amigo ou um seu irmão, e ele não se preocupou em pagar, em devolver aquela dívida, aquela conta. Quando o outro exigisse, ele não tinha nada a ver, até que um deles tanto perde a vida. Meus irmãos, estas atrocidades, estes pecados, por mais que sejam impunes aqui no dunya, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala sayuhasibuna alayha, ele vai nos julgar. Aqui no dunya a coisa pode ficar impune, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala vai julgar essas ações. Uma vez que Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Aquela pessoa que praticar uma ação de tamanho tanto de 1 grau, tamanho dessa ação, do tamanho de 1 grau de átomo. Quando se fala de átomo, quer dizer, é uma coisa invisível a olho nu. Nós não conseguimos ver a olho nu. Allah subhanahu wa ta'ala sayuhasibuna alayha, vai tanto nos julgar. Então, aqui é preciso nós termos muito cuidado com a nossa língua, com as nossas mãos, com aquilo que nós proferimos
Aliás, nós sabemos muito bem que Allah subhanahu wa ta'ala já criou outras criaturas que são malaika. Wa inna alaykum lahafidhun kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Estes anjos, portanto, para além de outros nos protegerem, existem outros que são escribas, que registram todas as nossas ações. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Toda palavra que sai da nossa boca, eles registram. Se for uma boa ação, o raqib, aquele do lado direito, ele registra. Se for tanto uma má ação, atid também está registrado. Então você, como muçulmano, deve se cuidar. Você deve ter tanto muita cautela ao falar, ao pensar em fazer algo. E se nós vermos, portanto, neste hadith, quer dizer, os 5 pecados que o Nabi sallallahu alaihi wasallam falou, que são motivos que vão nos, tanto que vão colocar em causa as nossas boas ações, ou elas são, portanto, cometidas pela língua ou pela mão. Os 5 pecados que o Nabi sallallahu alaihi wasallam referiu dentro deste hadith, ou pela língua ou pela mão. Então, o muçulmano deve marcar diferença, deve evitar tanto cometer injustiça para alguém, seja muçulmano igual ou não muçulmano. Agora, aquele que não é muçulmano, para ele é normal, porque aquele que não é muçulmano, ele não tem nada a ver e muito menos não acredita no Akhirah. Agora, o muçulmano, um dos pilares de Iman é você acreditar no dia de juízo final e saber de que um dia você vai ser julgado. Agora, aquele que é kafir, nós não temos como, porque a posição dele é essa. Para além de que ele não acredita que existe o julgamento. Por isso, quando faz as coisas, ele faz sem ter em conta que amanhã terá a prestação de contas perante Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Prosseguindo com este hadith que alguns ulamaus eles chamam-no de hadithun mukhif. É um hadith que mete medo para aquele que é muçulmano. Quando ouve o conteúdo, quando percebe aquilo que é o conteúdo deste hadith, fica com medo por causa do conteúdo do hadith. O Nabi sallallahu alaihi wasallam falando as causas que vão levar a esta pessoa a se tornar, portanto, o pobre de verdade no dia de Qiyamah. Ele diz: Ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Safaka dama hadha, ele derramou o sangue do outro. Quando se fala de derramamento de sangue, quer dizer, ele matou o outro. Se calhar por um smart kika, um telefone, uma pessoa pode perder a vida. Porque, prontos, existem aquelas pessoas que pensam que para ganhar a vida é só
eu sair, tanto esconder-me num sítio, quando alguém está a passar ali com o seu bem, com o seu telefone, com o seu dinheiro. Então, se você quer tanto se defender, prontos, ele pode lhe dar uma facada e ser motivo portanto, de você perder a vida. Meus irmãos, este pecado, esta ação maligna, ela pode ser impune aqui no dunya, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala, você vai ter que prestar as contas. Safaka damahada. Ou por uma pequena confusão, você chega a um ponto já de lutar até um tirar a vida do outro. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia num outro hadith: al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Verdadeiro muçulmano é aquele que deixa tanto em paz os muçulmanos a partir tanto das suas mãos, man salima al-muslimuna min lisanihi, a partir da sua língua, wa yadihi, e também a sua mão. Quer dizer, ele não prejudica através da língua, assim como também não prejudica através das suas mãos. Safaka damahada wa daraba hada. Também bateu o outro, e prontos. Só, quer dizer, uma porrada que você dá em alguém, pensa que não é uma coisa perante Allah subhanahu wa ta'ala, mas já está registrado, e nós muitas das vezes, por causa da arrogância, não sabemos pedir perdão, por causa da arrogância. Porque o melhor é você reconhecer e assumir o seu erro que você cometeu perante o seu irmão ou perante outra pessoa e pedir perdão antes de vocês, portanto, se separarem aqui no dunya. Porque naquele dia de Qiyamah ele vai, portanto, reivindicar o direito dele. Ele vai exigir aquele direito que ele não conseguiu alcançar aqui no dunya. No akhir ele vai conseguir. Quem fala isso é Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. O Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ele não falava por si só, tudo que ele, portanto, transmitia é porque recebia o wahy min Allah. Essas palavras não são minhas, eu só estou a transmitir aos irmãos. São palavras do Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Daraba hada. Então, o que vai acontecer? E Allah subhanahu wa ta'ala diz: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tudhlamu nafsun shay'a. Nós colocaremos as balanças equitativas para aquele dia de Qiyamah. Mawazin al-qist, justiça de Allah. Já que no dunya não existiu a justiça, então Allah subhanahu wa ta'ala, walaysa Allah bidhallamin lil abid, Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto para com os seus servos. Ele vai fazer a justiça no dia de Qiyamah. O que vai acontecer? É quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. É quando Allah subhanahu wa ta'ala, você que apresentou enormes recompensas de salat, de siyam, de zakat, e você já tem garantia de que aqui já passei, bi'idhnillah, vou entrar no Jannah, só está à espera da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, mas você negligenciou outra parte que tem a ver com direitos das criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando se trata de huququl ibad, Allah subhanahu wa ta'ala, ele não se intromete. Quando são direitos das criaturas, Allah subhanahu wa ta'ala, ele não se mete. Vai ter que fazer a justiça.
é quando aquele que você andou a insultar, andou a difamar aqui no dunya, e você não pediu desculpas. Vão tanto retirar as suas boas ações, aqueles hasanates de salah, porque naquele dia, yawma la yanfa'u malun wala banun, a riqueza não vai servir, muito menos filhos não vai servir. Aquele que se achava de que era, portanto, o mais poderoso daqui do dunya, será, portanto, quer dizer, esse será o mais desgraçado perante Allah subhanahu wa ta'ala naquele dia. Então aqui, imagine se você fazia salah, somo, hajj, sadaqa, entre vários ibadats, a situação sua é essa. Quando mais, então, aquele que, portanto, quer dizer, a vida dele era só fazer zulma às criaturas de Allah, o que é que vai ser para ele no dia da Qiyamah? فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ, Allah vai retirar os hasanats, as recompensas do salah, vai dar aquele que você injustiçou aqui no dunya. وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ, as recompensas do siyam, vai ser dado este. Allah vai tanto fazer o quê? Vai transferir aqueles hasanats, aquelas boas recompensas de seus ibadats, aqueles ibadats que você fez, tanto sacrificou aqui no dunya, a fazer salat, a fazer somo no tempo de muito calor, a sacrificar, acordar à noite e tanto rezar, mashallah, tanto, tudo isso, grande esforço. Então, é quando فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ, já terminaram as boas ações que você tinha, mas ainda existem pessoas que estão a reivindicar os seus direitos. Este é um filho, você não lhe ensinou aqui no dunya, este aqui não me ensinou, portanto, o din, aqui no dunya, mas era seu filho. هذا ظلمني, este aqui num pelo dia me injustiçou aqui no dunya, ya Rabb. Estou a pedir a Allah devolver o meu direito. O que é que vai acontecer? Já terminaram todas hasanats, as boas ações. Ukhidha min khatayahum, é quando vão ser tanto levados todos os pecados daquelas pessoas injustiçadas, vão ser retiradas todos os hasanats daquelas pessoas injustiçadas, faturihat alayh, vão ser lançados para si, thumma turiha fi an-nar, e no final você vai ser tanto lançado para o fogo. Na'udhu billahi min dhalik. Estamos a ver, meus irmãos? Por isso, o muçulmano deve saber se posicionar. Nem todas as vezes ele deve se meter em assuntos que não lhe dizem respeito. Deve saber se posicionar, ter o que? A firmeza, fazer tanto o que? Muhasaba, ele deve fazer autoavaliação das suas ações. Por quê? Porque ele tem convicção e tem a total certeza de que um dia vai se encontrar com o Criador e ele vai tanto prestar as contas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Só que a gente tem mais medo da pobreza mundana em relação, portanto, ao fogo do inferno. Se calhar, se a gente temesse, portanto, as duas coisas, se nós temêssemos, portanto, o fogo do jeito que tememos a pobreza, acredito que salvaríamos destas duas coisas. Porque a pobreza do dunya é uma pobreza que ela pode existir, mas amanhã, tanto se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, você tanto ultrapassar. Hoje você pode tanto viver na miséria, mas Allah subhanahu wa ta'ala querer mudar a sua vida, você depois ter a riqueza aqui no dunya.
Ou por outra, você pode, quer dizer, se você vive pobre, mas com Allah subhanahu wa ta'ala, com iman, é melhor. Só que nós temos medo dessa pobreza mundana, depois é uma pobreza que acaba. Para além de que, mesmo esses que são poderosos, que têm o que têm, com todas as riquezas, que possuem tudo aqui no dunya, eles um dia vão deixar tudo e vão ter que prestar as contas perante Allah. Agora, o que adiantou você cometer muitas atrocidades, cometer injustiças no dunya, por uma coisa que você vai deixar? Por isso, agora, quando o muçulmano deve saber se colocar, saber se posicionar ao fazer as coisas. Se você cometeu algo de errado para alguém, peça perdão aqui no dunya antes de você partir. Isso é melhor. Porque as coisas ali no dia de Qiyamah vão se complicar tanto de um jeito que nem podemos imaginar. No dia de Qiyamah, parece brincadeira, as coisas vão se complicar de um jeito que nem podemos imaginar. Agora você já levou algo, ou já, portanto, matou alguém inocentemente. Se a coisa fica impune no dunya, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala a coisa tanto não ficará impune. Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer o ajuste de contas. Portanto, sem querer ainda me alongar por causa do nosso tempo, só queríamos tanto recordar aos irmãos para conhecermos quem é o muflis, quem é o pobre de verdade. Tanto segundo o conceito, segundo a explicação dada pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Não é aquilo que nós tanto imaginamos aqui no dunya. Não. Pobreza real é essa pobreza tanto já de lado akhira. Porque essa pobreza daqui, se você tanto ter iman, com essa pobreza, mas você tem iman billah, você vai saber gerir. E você vai se conformar, porque você já sabe de que isto aqui é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este é ibtila, é um teste de Allah. Vale a pena você, quer dizer, ter o pouco, mas com Allah subhanahu wa ta'ala, do que você ter muito sem Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, queríamos recordar aos irmãos de que a verdadeira pobreza é nós irmos ver as nossas ações ali depois de tanto sacrifício. Não existe nenhum comerciante que depois de tanto sacrifício, ele, por exemplo, junta dinheiros dias e noites, empreende todo esforço, sacrifício, depois no fim vai se surpreender enquanto está cheio de dívidas. Este vai lhe cobrar este valor, o outro vai lhe cobrar ali. No final, ele vai tanto já ser levado para a cadeia. Agora, o que adiantou em juntar muito dinheiro? Por isso, nós, quando fizemos o ibadah, o nosso objetivo é de alcançar o Jannah. Então, nós temos que saber pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala para preservar os nossos ibadats, as nossas ações. Pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala para cuidar as nossas ações, para proteger as nossas ações. Só que essa proteção depende de nós. Primeiro somos nós. Temos que mudar da nossa conduta, do nosso comportamento. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quem acredita em Allah e yawmil akhir, esse dia que estamos a falar, do dia de juízo final, yawmil akhir, último dia, falyaqul khayran, ele que fale o bem, ou liyasmut, ou que se mantenha em silêncio. Quer dizer, não é todo momento, quer dizer, você soltar a sua língua, porque essa língua aí pode ser motivo
de você apanhar a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala, sem você se aperceber. Então é preciso preservar, portanto, a nossa língua e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala também preservar as nossas boas ações. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أهلك الكفرة اليهود المجرمين. اللهم زلزل أقدامهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم بردا وسلاما على نساء غزة. اللهم بردا وسلاما على شيوخ غزة. اللهم بردا وسلاما على أطفال غزة. اللهم بردا وسلاما على شباب غزة. عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.